No vídeo de hoje falaremos sobre um crime quase resolvido. Quase porque ele não foi tecnicamente resolvido, embora a polícia acredite que saiba quem são os responsáveis, ninguém jamais foi condenado. O meu nome é Daniel, este é o canal Paralelo Metafórico e no vídeo de hoje falaremos sobre o desaparecimento e possível morte de Charlene Dawes, uma das mais longas investigações da polícia de Londres. Charlene Elizabeth Caroline Dawes nasceu no dia 25 de março de 1989, em Coventry, na Inglaterra. Ela era filha de Robert e Karen. Tinha 3 irmãos e 2 irmãs. A família morava em Blackpool, uma cidade litorânea a noroeste da Inglaterra. Charlene era uma garota extrovertida e muito inteligente, mas, devido ao seu comportamento rebelde, chegou a ser expulsa da escola. Não se tem muitas informações de como era o seu relacionamento com os familiares e vizinhos, mas, pelo que tudo indica, ela era uma típica adolescente de 14 anos, conhecida por estar sempre brincando. Na manhã do dia 1º de novembro de 2003, um sábado, Charlene acordou cedo para aproveitar ao máximo o seu fim de semana. Ela tomou um banho, café da manhã e foi assistir o seu programa preferido na TV. Após o almoço, a garota passou algum tempo com sua irmã e as duas decidiram ir até um fliperama para jogar um pouco. Imagens de câmeras de segurança mostram Charlene com sua irmã Rebecca no centro de Blackpool às 3h30 da tarde. Elas estavam caminhando em direção ao fliperama. Às 5 horas da tarde, Charlene ligou para algumas amigas de um orelhão. Elas se encontraram e foram lanchar no McDonald's, que ficava nas proximidades, e depois se despediram. Por volta das 6h30 da noite, elas foram até uma rua onde sua mãe estava distribuindo panfletos e foram cumprimentá-la. As 3 conversaram por um tempo e as 2 irmãs decidiram voltar para casa. As meninas saíram. Não se sabe o que de fato aconteceu no caminho para casa, mas parece que Charlene se encontrou com outra amiga chamada Natalie, que a convidou para sair. Elas foram até a casa de Charlene para deixar a sua irmã e pedir à mãe para voltar ao centro da cidade. Sua mãe concordou, mas disse que ela deveria voltar antes das 10 da noite. Ela deu um beijo e um abraço na mãe e foi embora. Charlene e Natalie foram até o ponto de ônibus, onde a irmã de Natalie, Natasha, estava esperando as duas. Novamente, Charlene é flagrada por câmeras de segurança. As roupas que ela está usando nas filmagens são as mesmas de quando saiu mais cedo. Por volta das 9h30 da noite, ela e suas amigas foram para um pub, mas não ficaram muito tempo e voltaram para o centro da cidade. Elas se despediram por volta das 11 horas e depois disso, Charlene nunca mais foi vista. Nesse meio tempo, seu pai já estava na porta de casa esperando por ela. O homem entrou e saiu várias vezes, mas nenhum sinal da filha pela rua. Robert e Karen começaram a ficar preocupados. Eles ligaram para o seu telefone, mas ela não atendia. Os dois sabiam que a filha era meio rebelde e às vezes ficava até mais tarde na rua, então resolveram entrar e esperar por ela assistindo televisão. À meia-noite, Charlene ainda não tinha voltado. Robert e Karen continuaram acordados esperando por ela durante horas. Em certo ponto, Robert decidiu sair e procurar pela filha. Ele subiu em sua bicicleta e foi até o centro da cidade, mas voltou para casa sem encontrar nenhum sinal de Charlene ou de suas amigas. Aparentemente, Robert estava muito mais calmo e equilibrado com essa situação, mas Karen já estava em completo pânico, mesmo o homem garantindo que Charlene provavelmente teria ido para a casa de uma amiga para uma festinha de adolescente. Ela já havia aprontado outras vezes, então era compreensível pensar desta forma. Com o passar das horas, os dois caíram no sono, na esperança de que, quando acordassem, a filha estaria em seu quarto dormindo, mas não foi isso que aconteceu. Quando eles se levantaram, viram que Charlene não estava em casa.
Robert e Karen entraram no carro e dirigiram por toda a cidade, passando na casa das amigas dela. Quando chegaram na casa de Natalie e Natasha, elas estavam dormindo, mas seus pais garantiram que elas voltaram sozinhas naquela noite. Karen ficou sem chão. O seu instinto de mãe estava certo. Algo de errado deve ter acontecido, e ela foi direto para a delegacia relatar o desaparecimento da filha. Mas, como de costume, os policiais informaram que, como ela já tinha 14 anos, precisava esperar 24 horas para declarar o seu desaparecimento oficialmente. No domingo à noite, enquanto esperavam as 24 horas do sumiço da filha, Robert e Karen andavam pela casa sem rumo, olhando pela janela, abrindo a porta e esperando que, de alguma forma, sua filha voltasse. Mas ela não voltou. No dia seguinte, na segunda-feira, Karen decidiu ir à delegacia novamente e, finalmente, um oficial foi até a sua residência, preencheu um relatório e oficializou que Charlene agora era uma pessoa desaparecida. No mesmo dia, a investigação começou. Os detetives passaram de porta em porta em todos os vizinhos, falando com parentes, amigos e conhecidos. No dia seguinte, eles fizeram o mesmo processo e voltaram mais uma vez, sem que houvesse qualquer sinal ou pista de onde Charlene poderia estar. Os policiais então ouviram os colegas de classe e professores dela, e a partir daí, devido ao seu histórico de rebeldia, eles começaram a cogitar que Charlene teria fugido de casa por algum motivo. Os seus pais descartaram essa possibilidade completamente. Ela havia sido expulsa da escola, mas estava ansiosa para voltar às aulas. Charlene tinha comprado mochila e cadernos novos, além de uma calça e um par de tênis. Ela tinha planos e, apesar do seu instinto, independentemente, jamais sairia de casa desta forma, sem que nada tivesse acontecido, sem explicar nada ou mesmo deixar um bilhete. Rapidamente, a busca por Charlene se transformou em semanas e depois em meses. Parecia que a jovem havia simplesmente desaparecido no ar. A história começou a se espalhar e a polícia local passou a receber vários relatos de possíveis avistamentos da garota. Uma testemunha afirmou tê-la visto no domingo, sozinha em um beco. Outra pessoa relatou ter visto uma jovem com as mesmas descrições que Charlene, entrando em um trem. A polícia investigou cada uma dessas alegações, mas não tiveram sucesso. Em pouco tempo, o rosto de Charlene estava em todos os jornais e canais de notícias. Avistamentos continuaram a chegar à polícia, e os detetives investigaram cada nova testemunha que surgia. Tudo parecia sem explicação. Ninguém sabia onde ela estava, o que tinha acontecido ou para onde teria ido. Rumores assustadores então começaram a circular pela cidade. Um boato afirmava que ela havia sido assassinada e jogada em sacos de lixo. Outra alegação foi particularmente horrível, dizendo que Charlene havia sido morta e seu corpo cortado para fazer espetinhos de carne. Mas nada nunca foi provado. Após registrar os depoimentos de mais de 4.800 pessoas e seguir milhares de linhas de investigação, a polícia começou a cogitar que Charlene poderia ter sido vítima de exploração sexual. Nesse meio tempo, 2 prisões foram feitas. Um homem chamado Iyad Abatkir, de 29 anos, dono da loja de fast food Funny Boys. Ele foi acusado de ter sequestrado Charlene, e a segunda prisão foi de seu sócio, Mohamed Havesh, acusado de descartar o corpo. Todo mundo ficou em choque, pois a polícia informou a família de Charlene sobre as prisões, mas não revelou o motivo. Uma semana depois, ao ligar a TV, os pais da menina viram no noticiário uma reportagem onde afirmava que Charlene teria sido morta e seu corpo cortado e transformados em kebab, uma espécie de espetinho de carne, ou seja, os rumores pareciam ser reais. O julgamento dos homens teve início em maio de 2007 e no tribunal uma evidência assustadora foi revelada. A polícia recebeu através de denúncias anônimas durante a investigação uma gravação de áudio em que 2 homens se gabavam de terem matado uma garota. Outra evidência revelou a existência de um esquema de aliciamento e exploração infantil na área, que teria vitimado cerca de 60 meninas até aquela data.
No áudio, os homens disseram que ofereciam comida para meninas que circulavam na região e as levavam para um restaurante local, Funny Boys, pertencente a Liad e seu sócio Mohammed. Yesterday morning, I thought maybe something is on. I'm going to check the photo of that. It's still not fucking good. Check the source. Segundo o áudio, esses homens davam comida, bebida e cigarros para jovens, em troca de favores sexuais. Foi cogitado então que Charlene Dones seria uma das 60 vítimas desses homens. Vale salientar que as vozes no áudio eram de pessoas desconhecidas da polícia, não pertenciam nem a Mohammed nem a Yad. Com essas evidências, todo mundo pensou que o caso seria resolvido. Porém, o júri acreditava que não havia evidências suficientes para condenar os dois donos do restaurante, tendo como base apenas um áudio de procedência duvidosa e sem identificação. Então, Yad e seu sócio Mohammed foram devolvidos à sociedade. Simples assim. Os advogados de defesa dos homens chegaram a acusar a polícia de forçar a prisão de seus clientes por eles serem muçulmanos e inventar toda essa história. Por outro lado, e para piorar ainda mais a situação, após o julgamento, foi revelado que um membro do júri conhecia um desses homens. Além disso, um dos irmãos do réu vinha seguindo diferentes membros do júri tentando intimidá-los, e isso teria afetado a decisão. Assim, o juiz distrital ordenou um novo julgamento, mas infelizmente ele foi anulado, porque a transcrição original do áudio não teria sido escrita corretamente. Então, novamente, os homens foram considerados inocentes. Eles ainda foram indenizados pelo Estado e receberam 250 mil libras esterlinas cada um. E a confusão não terminou por aí. Uma semana após o novo julgamento, a mãe de Charlene, Karen Dones, foi presa por esfaquear seu marido Robert durante uma discussão. Ele se recusou a prestar queixa porque sabia que ela estava sentindo muita dor e raiva pela perda da filha. O motivo da discussão nunca foi revelado. Com o passar dos dias, os ânimos ficaram mais exaltados e, compreensivelmente, a raiva da família só aumentou. Apenas para contextualizar vocês, os Dones faziam parte de um partido de extrema-direita do Reino Unido que defendia os valores britânicos e acreditava fortemente que esses valores estavam sendo ameaçados por extremistas muçulmanos. Karen começou a organizar protestos contra a decisão do tribunal, mas com um discurso mais moderado dessa vez, afirmando o seguinte: não tenho nada contra o Islã, que é uma religião pacífica e não tem nada a ver com o crime, mas esses dois homens sim. Eles cometeram atos libidinosos contra 60 meninas e com certeza assassinaram Charlene. Em agosto de 2017, um homem de 50 anos foi preso sob suspeita do assassinato de Charlene. Ele foi liberado 2 dias depois, após prestar depoimento, mas continua sob investigação. Ele teria sido visto caminhando com a jovem no centro da cidade, onde foi flagrado por câmeras de segurança. As gravações foram divulgadas na mídia no ano anterior, 13 anos após o desaparecimento de Charlene. O processo segue em segredo de justiça até hoje, e nenhum desfecho da história foi atualizado desde então. Ainda existe uma recompensa de 100 mil libras esterlinas por informações que levem à condenação dos assassinos ou raptores de Charlene Dones. Este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Aqui na descrição você encontrará todos os links de apoio, caso você queira apoiar o nosso canal, ou também se tornar membro. E peço também que você nos siga em nossas redes sociais, principalmente o Instagram, o @paralelometafórico. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.